Opa! O cliente vai pagar muito mais do que você imagina. Sejam todos bem-vindos aqui ao Projeto 12K. Eu sou o Elvis e eu ajudo vendedores de energia solar a ter uma renda mínima mensal de 12K. 12 mil reais de comissão todo santo mês. E o conteúdo de hoje é: o seu cliente vai pagar muito mais do que você imagina pelo seu trabalho. Eu vou trazer algumas dicas de como é que você faz isso. Ao som, de base, motosserra aqui, ó, cortando fundo, podando árvore. Ou seja, eu estou aqui na República Dominicana, aqui em Punta Cana. Isso mesmo, direto de Punta Cana, gravando esse conteúdo aqui para você, nas minhas férias, né? E eu faço isso por quê? Faço isso porque é isso que faz o meu coração cantar. E ó, tá um calor de matar aqui, tá? Então, bora lá, galera. O seu cliente vai pagar muito mais do que você imagina pelo seu trabalho. E como é que você faz isso? Bom, uma das coisas que diferencia a sua marca, o seu posicionamento em relação à vala comum, ao senso comum, ao trivial que você tem, é exatamente fazer diferente. Ou seja, o que é o diferente, Elvis? É algo que ninguém faz? Sim, é algo que ninguém faz. E o que é que ninguém faz? É o feijão com arroz. Como assim o feijão com arroz? Eu vejo muitas empresas de energia solar prometendo pós-venda, prometendo maestria na execução dos trabalhos, prometendo uma linha de tempo, do cronograma de obra, prometendo várias situações. E uma delas que mais se assemelha entre uma e outra, eles prometem geração de energia. Enquanto eles comercializam e vendem, você empresário, eu, qualquer um, nós vendemos um equipamento que promove a estimativa de geração e não que promova a energia, ou seja, a venda de energia direta. Então isso você tem que ter muito cuidado. Eu já avancei em projetos grandes, projetos monstruosos, quebrando essa objeção do cliente, quebrando essa objeção que o cliente tem, na verdade, de pensar que ele está comprando energia, enquanto que, na verdade, ele não está comprando energia. Como eu acabei de falar, ele está comprando um equipamento que promove a estimativa de uma geração. Mas isso que está falando não faz sentido algum, até porque ele compra algo para gerar energia. Sim, para gerar energia. E não, você não está vendendo energia direto para ele. Então você tem que ter um cuidado muito grande, até porque, gafanhoto da espora prateada, até porque a venda de energia direto no mercado cativo. O que é o mercado cativo? São projetos que vai até 500 kW de carga. Esse tipo de projeto, a venda de energia direta, ela é proibida no nosso mercado. No Brasil é proibida. Ela só pode se dar, essa venda de energia, de uma forma legal, através da ANEEL, nos sistemas promovidos por leilões da ANEEL, para ela poder compor e ter aquisição de contratos para receber essa energia e fazer distribuição dessa energia para os consumidores. Mas Elvis, usinas de investimento, por exemplo, como é que faz para o cara vender energia? Para a pessoa vender energia, ela tem que trabalhar dentro da norma da regulação 1000/2021, que está subordinada à lei 14.300, que é uma herança que nós trouxemos da normativa 14.482, aliás, 42/2012, que é a geração compartilhada, que teve o dispositivo, não quero confundir a tua cabeça, mas teve o dispositivo em 2015 pela 687, que é a geração compartilhada. E a geração compartilhada, nós vamos trabalhar com o sistema de compensação de energia elétrica via cooperativa, via consórcio ou via condomínio edilício, agora ou voluntariado, que é o que 14.300 nos traz. Ou em alguns casos, até mesmo, pelo autoconsumo remoto, que é uma prática muito normal na geração distribuída. Então, assim, o que vai fazer o seu cliente pagar muito mais pelo teu trabalho do que ele pagaria para uma empresa na vala comum? Primeiro, é o conhecimento e a autoridade que você tem que colocar na mesa. É o domínio da operação. E sempre com integridade, gafanhoto. Para você chegar nos seus 12K, para você atingir essa marca, você tem que trazer isso junto para o seu cliente com integridade, a informação daquilo que precisa ser feito. E o que é que precisa ser feito, Elvis? É um trabalho que você precisa ouvir mais do seu cliente, fazer perguntas para poder identificar a expectativa real dele com relação ao projeto. E qual o nível de jogo que ele está nesse exato momento. O porquê que de fato ele não avançou com nenhuma empresa
que ele não instalou nem o sistema fotovoltaico, enquanto tem muitas empresas oferecendo pelo mercado. Então logo, se você perguntar para ele qual a experiência dele em relação à energia solar, ele vai compartilhar com você que ele fez no mínimo 4, 5 propostas, que ele teve 4, 5 propostas de oferta. Mas por que ele não fechou com nenhuma dessas empresas que apresentaram para ele? Faça a pergunta, o que te fez você travar e não avançar em nenhum projeto? Ele vai compartilhar com você. O que ele vai compartilhar? Vai compartilhar, Elvis, na verdade, eu não avancei pelo fato de das taxas de juros ser altas, do valor ser caro, o investimento ser muito alto, ou do risco em relação à mudança de governo. Ele vai compartilhar alguma coisa com vocês. Não tenha dúvida disso, tá? E a partir do momento que ele compartilha essa dor que ele está vivendo com você, é o momento em que você tem que exatamente pegar o boi pelo chifre e implicar esse problema vivido. E não basta implicar. Além de implicar, aí você vai ancorar, fazendo o teu pitch do diferencial que você, sua empresa, oferece em relação a essa objeção construída pelo cliente, no mindset dele. Isso vai fazer o teu cliente pensar de que você de fato tem algo ímpar para oferecer para ele. Implicar o problema não significa falar mal do concorrente, não é isso, tá? Implicar o problema é implicar o momento vivido, até mesmo para você criar rapport, criar conexão com o seu cliente. Ele tem que perceber no subconsciente dele de que, nossa, o que ele está me falando faz sentido. Tanto faz sentido que ele criou empatia comigo. É tão louco que ele não pensa isso, mas é muito rápido no automático, que ele vai começar a abrir mais a caixa de ferramenta para você. O que é abrir a caixa de ferramenta? É falar de todos os podridão que ele já viveu, das situações que falaram para ele. E agora sim, ó, gafanhoto, você, por exemplo, que é representante comercial, que está me vendo nesse exato momento, ou se você é integrador, você tem que entender isso por cima para você poder trabalhar a sua equipe de vendas. Tudo aquilo que o cliente fala, tá, nem sempre é verdade. Como assim, Elvis, nem sempre é verdade? É porque assim, a comunicação hoje, nos dias de hoje, vai muito mais além, tá? A comunicação vai muito mais além do que a fala. Ou seja, a comunicação, ela tem a ver com o entendimento. Então, quando o cliente participa, te fala, compartilha alguma experiência vivida, por exemplo, vamos citar aqui uma situação hipotética. O vendedor, a empresa que me vendeu, falou que ia gerar X, que o sistema dele aqui tem uma eficiência que vai gerar muito mais do que os normais. Ou seja, você observa que fazendo a conta, que a performance ratio, tá, que a eficiência do sistema, a performance rateada nos últimos 12 meses, está muito mais além do que a comprovação mundial, por exemplo, né? Então isso tende a não acontecer. Então você tem que observar que o que o teu cliente fala, tá? Perdão. O que o teu cliente fala nem sempre é o que a empresa e o vendedor, seu concorrente, foi de fato o que ele falou. Na verdade foi o que ele entendeu. Você tem que ter essa consciência. Ó, eu já tive situações de cliente falando que o sistema ia gerar mais porque a lua, à noite, no inversor dele gera energia solar. Tá entendendo? Então isso é algo bizarro que você que está me ouvindo deve estar rindo nesse exato momento. Isso de fato não acontece. Mas foi o que o cliente ouviu. Ou um vendedor despreparado, ou foi o entendimento dele mesmo. Então você tem que ter um pouco de cautela, um pouco de cuidado. E isso acontece muito, essa falta de interpretação acontece muito quando o assunto é norma e regulação, a interpretação da norma e da regulação. Então sempre peço para você ter essa humildade em ouvir, implicar o problema dele, não fale mal de concorrente, mas você tem que trazer a prova, o gatilho da prova. O que é o gatilho da prova? São as evidências vividas. As evidências vividas pela sua empresa, pelo seu trabalho e dedicação. É isso que vai fazer sentido na jornada do cliente, tá? Então, o seu cliente ele tende a pagar mais caro pelo seu serviço na medida também que você é responsivo. Como assim, Elvis, responsivo?
Por exemplo, o cliente tem uma dúvida, essa dúvida tem que ser sanada, mas não é a resposta, ela não pode levar um dia para você dar. Ela não pode levar, quem sabe, 4 ou 5 horas para você identificar o WhatsApp dele, para depois você ligar para ele. Ou quem sabe ele te ligar e você não atender, o que é pior, e ligar só no dia seguinte para ele. Eu super entendo que de repente você pode estar numa reunião, você pode até não atender ele, você pode estar numa reunião, mas você quer ver como você consegue tirar isso de letra? Eu estou numa reunião muito importante e um cliente me liga. Cara, a reunião tá, você não está com a palavra ou deu um time ali da água, você viu que o cliente te ligou. Você me dá só um minutinho, que é uma reunião muito importante de um cliente meu. Aí você atende. Ô, seu José, tudo bem? Ó, eu tô aqui numa ligação, eu tô aqui numa reunião e assim que eu concluir em 40 minutos eu tô te retornando, tá bom? É algo urgente? Não. Ah, então tá, já te ligo em 40 minutos, tá? Aí você desliga o telefone, aí você volta pra mesa de reunião, fala, olha, vocês me perdoem, é que cliente meu, eu não deixo esperando. Olha a sacada da prova que você traz já. Ou seja, você mata a cobra e mostra a cobra morta. O que é que você acha que o cliente vai pensar? E ainda se eles ficarem meio vagos, falam, ó, e amanhã pode ser você me ligando, entendeu? E vai ser, e eu vou atender, acredite. Então você conseguiu mostrar para ele num ato simbólico do atendimento de um cliente que tem uma demanda, dando a identificação que você vai ligar assim que concluir uma reunião que você está. Você starta o gatilho da autoridade em quem está te ligando e você starta o gatilho da autoridade da escassez em quem está na reunião com você, sacou? Isso vai fazer o teu cliente falar, nossa cara, isso é muito louco, porque não tem como ele raciocinar isso, internalizar isso de uma forma, porque o cliente vive, ele não vive nem o presente, ele vive o futuro, cara, o futuro no presente, isso é muito louco, isso faz ele viver uma experiência de que ele está em boas mãos. Sacou? Então são pequenos sinais que vai fazer o seu cliente pagar mais, muito mais pelo seu serviço que ele pagaria para uma outra empresa. Tem empresas que logo na jornada do cliente, logo no início do processo, ele fala, Elvis, mas eu estou decidindo por preço aí porque é tudo a mesma coisa, né? Será que é mesmo? Tudo a mesma coisa? Eu digo para vocês, eu trabalho com empresas de energia solar há muito tempo. Há muito tempo. Eu tenho mentorados no Brasil inteiro, do Iapoca ao Chuí, e eu sei exatamente quais são as dores deles. As dores deles é a busca incessante pelo resultado. Muitos deles acabam criando uma atração dentro da sua empresa, rumo a fechamento de vendas, aplicando o meu método. Mas no início da jornada, nem tudo é flores. Tem muita dificuldade, e essas dificuldades estão presentes no seu dia a dia. Que é a não venda, que é problema com o fornecedor, que é problema com o vendedor, que é problema com o corpo administrativo, que é problema de todo lado. E assim, tudo nessa vida, gafanhoto, tem solução. Empresário, você é dono da empresa de energia solar, tudo tem solução. Problema é solução. Se você não identificou alguma solução, é porque você não entendeu o problema ainda. E isso vai fazer sentido para você criar a base, o alicerce, para o seu cliente pagar mais pelo seu trabalho, pelo seu produto. E ó, eu convivi e vivi durante toda essa jornada de empresa de energia solar dizendo, cara, minha folha de pagamento ela é maior, eu tenho caminhão, eu tenho, sei lá, eu tenho MOOC, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Então por isso que o meu custo é maior, por isso que eu tenho que cobrar mais, né? Isso de fato faz sentido? Faz, ele tem uma estrutura por trás. Só que isso não adianta você falar, isso tem que ser percebido pelo cliente. Nada adianta você ter MOOC, você ter caminhão, ter, sei lá, cara, ter a lancha do cabeça branca, o que você quiser aí. De nada adianta se você não ter o conhecimento e não identificar as dores do seu cliente e colocar as soluções para superar a expectativa dele. De nada adianta, cara. Então logo, não adianta você ter R$1 milhão de capital social, no teu contrato social, se você mal e porcamente atende o telefone do teu cliente, ou se você, quiçá, não consegue nem ter uma solução num sábado e domingo de plantão aí da sua equipe. Ou se você não tem plantonista, se você é sozinho, você mesmo atendeu o telefone do teu cliente. E isso vai fazer com que o teu cliente fique cada vez mais distante e que ele não pague, nem quiçá,
o que o mercado está disposto a pagar, ou seja, ele vai querer pagar menos pelo teu trabalho, pelo teu serviço. E isso faz muito sentido. Faz sentido no seguinte ponto, de que você, de fato, não é merecedor de avançar num projeto com esse seu cliente. Porque não adianta você ser, tem que parecer ser. E não é uma BMW que você tem, não é um guincho, não é um MUC, não é um capital social, não é um contrato social que você vai trazer para a mesa, para fazer com que o teu cliente pague mais. Porque às vezes tem teu concorrente que tem, sei lá, 2% do que você tem de infraestrutura e cobra um valor bem menor do que você cobra e tem um lucro líquido maior do que o seu, vendendo muito mais caro. Então você tem que também ter esse plano de contas aí na sua empresa para saber qual as margens que você está trabalhando. Não está com a tua folha de pagamento inchada, está com a tua TMA, que é a taxa mínima de atividade inchada. Vai ter que ter cortes, talvez sim, ou você pode criar uma demanda dentro da sua empresa para você potencializar ainda mais os colaboradores. E como é que você faz isso? Isso eu ensino no Fórmula Fotovoltaica. Como é que você potencializa isso? Inclusive, imagine você, empresário, tendo 3, 4 vendedores de ponta. Você não precisa ter 20, 30 vendedores, mas você tendo 3 ou 4 capaz de ter uma remuneração mínima mensal de 12 mil reais, de 12 mil reais, imagine o quanto de faturamento você poderia ter na sua empresa. Simples. Se o comissionamento dele é 3%, 3 vezes 4, 12 mil reais, são 400 mil reais. Se você tem aí 3 vendedores, 3 vezes 4, 12, são 1,2 milhões de faturamento. Se você aferir aí, desse 1,4, aferir 10%, você vai ter um lucro líquido de 140 mil. Mas eu vou ter 12 mil para cada vendedor, então 12 vezes 3 vai dar 36 mil. Você prefere ter 140 mil no teu bolso? Ou você prefere pagar 1% para o teu vendedor ou contratar ele como CLT e não ganhar nem 20 mil reais de lucro líquido, colocar no seu bolso? Tá? Então são analogias que você tem que observar. E o que faz o cliente pagar mais pela sua empresa, pelo seu trabalho? Talvez um dos ingredientes mais importantes é a consistência. E a consistência na entrega, consistência no atendimento, consistência na jornada do cliente, consistência no pós-venda. Que depois que você conectou, depois que a coisa está rodando e acontecendo, o cliente ele vai ter algum tipo de efeito colateral depois dessa instalação da usina. E na maioria das vezes, esse efeito colateral, que é qualquer problema que ele vai ter na energia, na empresa dele, tem muito a ver com o pensamento dele que foi pós a instalação de energia solar. Tem até alguns representantes, vendedores que dizem assim, cara, se a mulher do meu vizinho ficar grávida, o problema foi da energia solar. Brincadeiras à parte, mas é isso mesmo, qualquer coisa que vir a acontecer, cara, se ele brigar com a mulher, o problema foi da energia solar. Brincadeiras à parte. Mas isso de fato, na jornada, é isso que acontece. O cliente, aconteceu qualquer problema, cara, vamos supor que está aí no Paraná, lá no Paraná, né, que eu estou aqui em Punta Cana, vamos supor que está lá no Paraná, no Brasil, e acabou a energia da Copel, ele vai ligar para você, cara, estou sem energia aqui, enquanto ele vai ligar para quem? Para a Copel. Mas onde é que está a sacada? Você vai falar para ele, liga para a Copel no 0800, você pode até falar, mas você vai dizer o seguinte para ele, fala, olha, já estou abrindo um chamado aqui na Copel, que está sem energia, mas eu recomendo que o senhor vá nos vizinhos aí ver se está sem energia também. Falta de fase, enfim. E pede para os seus vizinhos ligar na Copel também. E o senhor ligue também, porque eu já estou ligando também. Ou seja, pressão. Entendeu? Se não você não liga, ele não liga, ninguém liga, então liga todo mundo. E o cliente tem que perceber, então falei, já que eu mandei todo o bairro a ligar, já mandei o meu cliente ligar, eu vou falar que ligo e não ligo? Não, você tem que ser íntegro. Liga também. E além de ligar, anota o protocolo e manda no WhatsApp dele. E acompanha, não solta a corda, acompanha. Isso vai fazer o teu cliente, quando ele for decidir fazer mais um projeto, numa casa nova, a casa do filho, a casa do vizinho, a casa do pai, ou até mesmo uma usina de investimento, para ele ter uma receita recorrente, vai fazer com que ele não pense duas vezes. Eu tenho clientes em projetos de grande porte que ele até orça e deve de orçar, porque se ele não orçar, eu mesmo orço.
com as empresas, com os players que tem aí no mercado. Para ele poder ter um paralelo e até mesmo poder fazer um benchmark aqui na nossa empresa. Nossa empresa trabalha com consultoria, mas eu tenho que ter precificação de mercado para poder ser atrativo o suficiente para o cliente decidir de uma vez por todas em seguir o projeto comigo. E é isso que tem que pensar, em seguir o projeto contigo também. Eu não estou falando que você tem que chegar lá com a tua proposta mais duas de concorrente. Não, mas você tem que saber qual que é a linha, qual que é a precificação de mercado. E isso muda. Muda dia a dia, muda todo mês. Antigamente mudava todo dia mesmo, né? Com a entrada do Covid e a falta de calibração de valores, perdeu a referência dos valores, ferro subindo todo dia, né? Tudo subindo, cobre, enfim, impactava direto no setor. Cimento usinas de solo, né? Tudo isso tinha um descompasso na precificação de valores. Isso tinha que estar alinhado todos os dias. Ou seja, nós tínhamos uma inflação descontrolada, né? Em termos de linha do tempo. Agora, as coisas, nessa época de dezembro praticamente, né? Na reta final aí de 2023, a gente observa que tem uma reduzida nos equipamentos, mas ele existe um certo equilíbrio. Ele não muda da noite para o dia, existe um certo equilíbrio por enquanto. Então você tem que fazer isso para levar para o teu cliente e saber que aquilo que você está levando, de fato, é o teu melhor. Que tem a ver, você não precisa ser o mais barato e nem deve, porque sempre vai ter alguém vendendo mais barato que você. Mas você precisa ter uma boa entrega no valor. Você não precisa ser o mais caro e nem deve, porque senão você está fora do círculo, né? Está fora do círculo que norteia o mercado. Mas você pode ter um valor intermediário. Para alguns, valor justo, que eu não acredito muito nisso, mas eu acredito muito em valor de precificação de mercado, né, que é o que o mercado está disposto a pagar, mas pela tua entrega. O que eu acho que é um desequilíbrio e um descaso total. Eu vejo empresas de energia solar que cobra-se um valor do cliente, do consumidor, vai lá, instala, e na primeira solicitação de uma visita técnica da sua empresa, a empresa vai, já aconteceu, já vi várias situações dessa, tá? A empresa vai até o canteiro de obras e descobre, na maioria das vezes, que o problema não é da usina, é um problema da distribuidora local. No Paraná, por exemplo, Copel, no Mato Grosso, CPFL, descobre que o problema é um problema local. E daí o que ocorre, gente? Galera do céu. Sabe o que a empresa tem coragem de fazer? De cobrar o deslocamento do cliente. Poxa vida, eu sei que tudo gera custo, mas isso tem que ser cobrado lá na inicial. Você não é empresa, não vou citar o nome aqui porque seria muito pequeno da minha parte, mas tem muitas empresas grandes que cobram, né? Quando o problema não é dela. Não, cara, você tem que precificar isso já na cobrança, quando você assinou o contrato com ele da instalação da usina. E quer ver o lado bom? Tudo, por mais que seja doído, tudo tem um lado bom, né? E o lado bom num caso como esse é que bom que o problema não é seu. Que bom. Que bom que o problema é da distribuidora e que você já percebeu, observou. Mas mais do que isso, não é só você falar, é você fazer com que o cliente também perceba isso. E o cliente vai ficar tão grato de pensar, pô, o problema não é com... E você vai educando ele ao longo do tempo. Na jornada da usina, trabalhando, do sistema, conectado, você vai educando ele que nem tudo, o problema é da energia solar. E nessa jornada você vai educando ele nesse sentido. Para ele perceber que antes de te ligar, ele precisa também fazer uns testes internos. E esses testes internos que o cliente precisa fazer, você tem que fazer isso na entrega técnica. E não é só na entrega técnica. A cada 20 dias, nesse ponto inicial, você vai fazendo a entrega técnica e reforçando. De uma maneira que o teu cliente não perceba o que você esteja fazendo, mas que você esteja educando e disciplinando ele, dando esse treinamento. Senão, para ele, o colaborador dele é responsável por isso. E isso faz o teu cliente a não mirar e não entender que você tem o menor preço. Mas que sim, você tem, talvez, quiçá, o melhor valor. E o que é o melhor valor? É a entrega. E mesmo o cliente confiando fielmente em você, tem empresa de solar que pensa assim, esse cliente que está no papo, tá? Meu francês bem chulo mesmo. Esse cliente que está no papo, porque ele confia muito no meu trabalho, qualquer probleminha ele liga para mim e eu resolvo. Então ele está querendo um orçamento para fazer uma usina de investimento, então eu vou rachar o pau, vou cobrar um monte dele. Vou aumentar minha margem lá em cima. Você coloca 2, 3 vezes até do que você cobraria no mercado de um cliente normal. E você acha que isso está certo, que o cliente vai pagar, né? Não, não existe mais cliente otário. Não existe mais pessoas desinstruídas.
Você tem que ser, nesse caso, tem que ser justo para com o cliente. Se é o valor de mercado que você está trabalhando nesse exato momento, repasse esse benefício para ele. Você precisa passar, porque é um cara que acredita tanto no teu trabalho, que te vê como autoridade, que você tem que ainda validar ainda muito mais essa autoridade em relação a ele, sempre com integridade. Pode falar para o teu cliente, ó, aquele projeto que nós fizemos, que era 353 mil, teve uma redução nos dias de hoje. Então hoje eu consigo lhe fazer por 318 mil. Não mantenha o valor ou aumente achando que o cliente vai pagar, porque ele não vai. Ele também vai fazer um benchmark. Então você tem que entender, meu amigo gafanhoto, que você faz 99 jogadas de mestre e quando você faz uma jogada só errada, você coloca em xeque todos os outros 99 que você fez. E isso tem muito a ver com a integridade ou com a tua falta de atualização perante o mercado. E isso você tem que ter essa noção básica de posicionamento. O teu cliente precisa entender disso, saca? E é isso que eu quero compartilhar com você, que eu estou fazendo nesse exato momento. O cliente tende a pagar mais pelo teu trabalho, pelo seu serviço, desde que você seja honesto, claro, transparente e íntegro o tempo todo com ele. É assim que a sua empresa vai se posicionar, é assim que a sua empresa vai ser indicada e validada por ele para outros projetos, e é assim que você vai prosperar e escalar muito mais negócio. Saca? Fora isso, eu não vejo uma outra forma. E o ingrediente principal que eu trouxe aqui para vocês é a questão da consistência. Consistência no atendimento, consistência na entrega, superar a expectativa do seu cliente. Você prometeu X, entrega XX para ele, entende? Em equipamento não, mas em serviço. O bônus cara, é a cereja do bolo que você precisa entregar para ele. Isso vai fazer você ser notado. Isso vai fazer você ser percebido. E o cliente vai querer viver essa experiência gostosa, essa experiência que vai liberar dopamina, tudo que é adrenalina, tudo que é essa questão que faz ele viver esse momento, o presente, de viver essa experiência. E como é que você faz ele viver essa experiência na sua frente, de forma surreal? Assassinando objeções. Assassinando objeções e principalmente você colocando evidências na frente dele, o gatilho da prova. E não adianta só falar, tem que falar e fazer mais e melhor. É isso que vai fazer o seu cliente ficar cada vez mais apaixonado por você, que ele vai deixar de ser seu cliente e vai passar a ser seu fã. E para ele ser seu fã, você tem que entregar muito mais do que você pensa. Aliás, eu vivo uma vibe na minha empresa que, na maioria das vezes, eu fico assim, sinceramente, eu fico impressionado comigo mesmo. Porque mais do que superar a expectativa do meu cliente, é superar as minhas expectativas para com o projeto dele. Tem situações que eu faço e falei, caracas, eu fiz isso mesmo? Nem eu acredito. Por quê? Porque a oportunidade faz a ocasião. Surgiu uma oportunidade de você aparecer, tá? Apareça e resolva. Lembra, não sei se é da minha época ou não, mas vou revelar minha idade aqui. Lembra do Chapolin Colorado? Então você tem que ser o Chapolin Colorado da energia solar, cara. Não contavam com minhas astúcias. Quando a dor do cliente aparece, pula na frente, fala para ele, não contavam com as minhas astúcias, né? Ou seja, é um problema que não é seu, é um problema que está vivendo lá, acabou a energia, cara, vai lá, você está sem fazer nada, dá um pulinho lá, você já sabe o problema da Copel, por exemplo, vai lá, fala, ó, vamos ligar para a Copel aqui, ó, mete a correria, velho, faz um mercado. Isso já aconteceu no mercado assim, cliente de investimento me ligou, ele tem um sistema até de 75 pequeno, uns 75 no telhado lá, me ligou, ó, acabou a energia aqui, Elvis, o que eu faço? Eu estava próximo, falei, ó, estou passando aí já, vamos resolver isso aí. E já fui ligando para a distribuidora local. Tava com o meu assistente do lado, falei, liga lá, vê a unidade do consumidor, porque tem que ser rápido, você tem que ter tudo no driver aí para você, ó, a unidade do consumidor dele é essa, vai vendo aí, liga. E a gente observou que estava sem energia naquele bairro, naquela rua. E eu cheguei lá. E quando eu chego lá, ele fala, aí agora chegou quem resolve. E eu já estava sabendo que estava sem energia. Eu falei, olha, aqui no vizinho está sem energia, está sem falta de uma fase. A gente está identificando junto à Copel para voltar o quanto antes a sua energia e eu não saio daqui enquanto eu não restabelecer. Nossa Senhora!
O cliente teve uma hemorragia de satisfação por dentro no seguinte sentido. Depois eu fiquei pensando, nossa, eu falei isso mesmo? Eu falei, mas não é só falar. O corpo fala, é fazer. Aí sabe o que o cliente falou? Sobe lá no poste e resolve para mim. Eu falei, não, isso não pode. E mesmo se eu pudesse, eu ficaria grudado lá. Só a Copel tem essa autorização de subir no poste e resolver o seu problema. Então logo chegou o cara da Copel dizendo, ó, vou ter que trocar o transformador que deu pau lá. Ele não falou que essas palavras, mas deu problema, vou ter que mudar e essa jornada vai levar 1 hora. Então nessa oportunidade eu já vi uma situação de colocar um gerador, para ele não ficar sem energia nesse gap de tempo. Que só no breakzinho que ele tinha lá, só mantém o computador dele. Então vê quanta oportunidade que você vai atuando em situações, da oportunidade faz ocasião, como eu acabei de mencionar. Então, meu gafanhoto, o que vai fazer o seu cliente pagar mais pelo teu trabalho, pelo teu serviço, é você, não basta ser, é parecer ser. E como é que você parece ser? Fazendo. Tem que parecer ser, além de ser, tem que parecer ser. É fazendo, é resolvendo e trazendo para o teu campo de batalha as coisas que mais importam, que é a solução de cada cliente. Fechou? E ó, se você está vivendo aí essa semana, que é a usina 12K, aproveite. Aproveite porque eu estou entregando muito conteúdo, muita informação. Se você não está participando ainda, tem um link aí na bio, tem um link logo abaixo que você pode clicar e fazer a sua inscrição e participar do meu evento, que é a usina 12K, que está rolando exatamente essa semana. Beleza? Um abraço e tudo de bom!